Tô aqui, né, de novo, para terminar essa análise com vocês da poesia do Manuel de Barros. Mandei para vocês a metade da análise, e aí o vídeo cortou, e agora eu tô tentando fazer a segunda parte. Vou tentar ler com vocês aqui. Como eu disse, eu estava aqui nessa parte, prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Então, ele preza mais os insetos do que aviões. Então, ele está fazendo uma comparação aí e opondo, fazendo uma oposição. E aí, nós podemos pensar na figura de linguagem da antítese, onde você tem uma oposição, que o inseto, o avião, a oposição aí é de tamanho. A velocidade da tartaruga mais que a dos mísseis, quer dizer, a tartaruga é conhecida como símbolo do animal mais lento, de andar mais lento que tem. Então, ela não é veloz. É algo aqui, chega a ser paradoxal, que é a figura de linguagem que é parecida com a antítese, porém ela é um pouco mais intensa do que a antítese. São duas figuras opostas, porque ele coloca que a tartaruga é veloz. A tartaruga não é veloz, a tartaruga é um animal lento. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está querendo dar valor, como eu disse no anterior, às coisas desimportantes, às coisas que não damos valor. Ele está querendo inverter o valor das coisas, né? Onde a tartaruga passa a ser mais valorizada do que os mísseis. Por quê? O que os mísseis fazem? Os mísseis matam, geralmente, né? Mandam uns mísseis geralmente para matar, para guerra. E aqui, a tartaruga, não, a tartaruga é vida. A tartaruga é um animal lindo que vive mais de 100 anos, ele pode viver. E olha só, ele faz parte do ecossistema, né? Ele é maravilhoso, é uma vida. E o míssil tira a vida. Então, o que vale mais? A velocidade das tartarugas ou a dos mísseis? A lentidão da tartaruga, né? Seria. Mas ele quer fazer esse paradoxo aqui, colocando a tartaruga, né, como um animal veloz, no sentido de que não a velocidade real, mas a velocidade dela seria importante. O andar dela seria mais importante do que a rapidez desse míssil, né? Então, eu quero tirar essas coisas. Agora eu consegui, gente, desculpa. Essas janelas, esses negócios que aparecem aqui. Tô aprendendo a mexer. Ele fala assim, tem em mim esse atraso de nascença. É engraçado que esse atraso de nascença, geralmente se você fala que uma pessoa tem atraso de nascença, você acha que ela é retardada, é uma pessoa, desculpa a palavra, mas uma pessoa que tem, você vai colocar que ela, esse atraso de nascença, você usa da forma mais pejorativa possível, da forma mais leviana, da forma mais preconceituosa. Aqui, atraso de nascença, esse atraso de nascença, ele tá colocando em primeiro plano como algo valoroso, como algo, não como algo pejorativo, mas ao contrário, como algo importante, realmente importante, porque ele tá dando valor para as verdadeiras coisas, né? Para a vida. E a vida verdadeira, ela é lenta. Como você tá vendo, como essa quarentena não passa, então. Mas dê valor para os momentos que você tá tendo com a sua família, dentro de casa, ou mais próximo da sua família que você esteja, entendeu? É isso que esse poema vai tratar. Para você aprender a dar valor às coisas reais, às coisas que são verdadeiramente importantes, como a vida, né? Como a natureza, como os insetos,
Os insetos são super importantes. Quem vai dizer que os insetos não são mais importantes que os aviões? Parece blasfêmia, mas os insetos são. Sem o inseto não há vida, porque não há polinização na terra. E sem polinização as plantas não produzem alimentos. Você fica sem andar de avião, mas você não fica sem os insetos. Você pode ficar sem um avião. Todo mundo já andou de avião? Claro que não. 90% da população talvez não. Mas sem o inseto ninguém vive. Se os insetos desaparecerem, por exemplo, por causa dos agrotóxicos malditos, nossa vida será ameaçada. Totalmente ameaçada na Terra. Toda a vida, todo o ecossistema, porque são eles os que fazem a polinização, que levam o pólen de uma flor para outra e assim a planta produz o fruto, produz o alimento, produz a nova planta. Então, sem eles não há vida, sem insetos, porque a natureza é todo um sistema, entendeu? Um depende do outro. Então ele diz, por isso que ele foi aparelhado é como se ele fosse programado, é como se ele fosse feito, como se ele fosse produzido, para gostar de passarinhos. E não mísseis, não aviões, quer dizer, é como se ele fizesse uma oposição aqui, entre natureza e urbanidade, né? As coisas urbanas como avião, velocidade, míssil. Quer dizer, o que realmente é importante é a vida, né? Não as coisas fabricadas. Por isso que ele gosta de passarinhos. Tem uma abundância de ser feliz por isso. O que é abundância? É ter muita coisa. A abundância é algo que extrapola, né? É algo que... como que se diz? Como que eu vou explicar para vocês? É como se você tivesse um copo e ele até a borda, e ele ultrapassa, você enche de água e aquela água vai, sai pelas beiradas, né? A abundância é isso, é algo que você tem demais. Por isso que ele tem demais, tem abundância de ser feliz. Ele é muito feliz, não é feliz só, ele é exageradamente feliz. Aqui eu posso dizer que ele tem uma hipérbole, né? Quando você exagera as coisas, você tem algo exagerado, e aí você tem uma hipérbole. Meu quintal é maior do que o mundo. Outra oposição interessante. O quintal geralmente é pequeno, né? Seria pequeno, e o mundo gigante. Mas aqui, na visão do poeta, esse quintal que ele tem, que ele vive, onde ele tem abundância de ser feliz por isso, é maior que o mundo. Quer dizer, por quê? Porque ali naquele quintal, ele pode viver com a imaginação dele. E a imaginação dele transporta ele para qualquer lugar. Por isso que o quintal é maior que o mundo. E no quintal, ele vê os pequenos detalhes, as pequenas coisas. E quando você olha o mundo pequenino, dos insetos, você começa a reparar nas folhas, na grão de terra, na minhoca, nas coisas pequeninas, esse vira um mundo gigante. Porque cada coisinha dessa tem o seu próprio mundo. E quando você está vivendo com essa imaginação toda que ele tem aqui, isso se torna um mundo próprio, né? O mundo dele com aquele quintal. O quintal passa a ser o seu próprio mundo. E ele é maior do que o mundo real. Sou um apanhador de desperdícios. Apanhador. Interessante isso. Apanhador, ele está formando a palavra apanha, né? Formou do verbo apanhar, virou apanhador. Seria um substantivo, né? É uma classificação para ele. Um apanhador de desperdícios. Interessante, porque o desperdício, o que é? É algo que está sobrando. É algo que você joga fora, que você desperdiça, que você não quer mais. E aquilo extrapola também, novamente, essa noção de algo que extrapola, essa visão de algo que some, que entra em abundância, né? Um apanhador. Então, ele apanha o que ninguém mais quer. Apanha os lixos, que seriam os lixos. Ama os restos, como as boas moscas. Interessante, os restos. Os restos, aquilo que você... Novamente, aquilo que você não mais quer. Que você não quer mais para você.
você joga fora, seriam os restos. Resto de comida, o que for de restos aqui. E aí ele coloca as moscas como boas. Ele está fazendo uma verdadeira antítese, né? Com valores aí. Antítese, que é a oposição. Colocando em primeiro plano o que para nós talvez não teria sentido nenhum. Por isso que há um estranhamento grande nesse poema. O estranhamento dele é interessantíssimo, porque você fala, nossa, ele apanha desperdício, ele ama os restos, né? É algo, você vai amar os restos, você gosta do que você, né, daquilo tudo novinho, você não gosta, ninguém gosta do brinquedo quebrado, ninguém gosta do papel de pipa que sobrou, ninguém gosta de alguma coisa que para você, entre aspas, não serve mais do resto de comida no prato. Não, ele vai dar valor para esses restos, esses desperdícios. Ele é um apanhador disso. Mas esse desperdício não é só esses restos materiais, mas aquilo que as pessoas realmente não dão valor no dia a dia, né? Como a velocidade da tartaruga, como esses insetos, né? Como os passarinhos, como a água, a pedra, o sapo. Os desperdícios aí é o desperdício de vida, é o desperdício de mundo que as pessoas acabam vivendo tão dentro de uma rotina, presas dentro de um universo já todo programado. Acorda, faz isso, vai para isso, vai aquilo, que elas não conseguem ver o que é realmente importante, valoroso, né? E aí elas jogam fora momentos preciosos, momentos da própria vida, momentos de olhar para o entorno delas e perceber esse mundo, esse quintal que seria maior que o mundo. Talvez todo mundo teria um quintal maior do que o mundo, mas só quem é um apanhador de desperdício consegue perceber. Quer dizer, quem é o apanhador de desperdício? O poeta. O poeta que compõe ele usa a palavra para compor silêncios, né? O que quer dizer isso? Aquilo que ninguém diz, aquilo que não tem significado, ou aquilo que você não consegue significar, como esses pequenos momentos. Como a lua, por exemplo, tão linda no céu, que você fala, nossa, não tem nem expressão para dizer aquela beleza daquela lua. Ou, por exemplo, agora que está nublado o céu e vai chover, e o cheiro daquela chuva, e você fica naquela expectativa, será que vai chover ou não? Desperdício seria isso, seria esses momentos que o trabalho, ou talvez a vida, a rotina, não consegue fazer com que o homem perceba e jogue fora. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Interessante, porque canto também não tem formato, né? Canto, que a voz não tem um formato, mas o canto em si, para ele se materializa, torna-se algo material. Porque o canto, ele é muito próximo da poesia, né? A palavra que canta é essa palavra que consegue dizer o indizível, porque a música em si, a música sem a palavra, ela é o indizível. Você não consegue, a não ser com as notas musicais, dizer o que está falando naquela música em si. Mas ela tem essa capacidade de significar sentimentos, ou de momentos, ou de, né, com a sonoridade, com os sons. E esse canto seria esse desejo desse poeta, que a voz dele fosse permanente canto. E aí esse canto teria esse formato, essa matéria, seria materializado aqui. Porque eu não sou da informática, nem eu, gente, tá? Desculpa, eu também não sou da informática. Sofrendo aqui. Ai, que porcaria. Falei para não exibir. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática, que é um neologismo. O que é invencionática? Invencionática vem de invenção, certo?
Então, ele não é da informática, do mundo de hoje. O mundo todo online aí, até a escola virou online, onde tudo é feito, onde você tem uma vida virtual, onde você tem um perfil no Facebook, onde você é uma pessoa fora, uma pessoa dentro do Face, do Instagram, sei lá o que é isso. Mas não, ele é um mundo, ele é da invencionática, onde o quintal é maior que o mundo. O que é invencionática? É imaginação. É imaginar, é sonhar. Ele prefere inventar. É inventar brincadeiras, é inventar histórias, né? É inventar sonhos. Então ele prefere ser desse mundo. Mas aí que eu falo, será que um realmente é oposto ao outro? Será que dá para viver nos dois? Ou será que hoje dá para ser um pouco do mundo de hoje, um pouco do mundo de amanhã? Do mundo de hoje, do mundo de ontem, quero dizer. Ou uma criança consegue, um adolescente consegue fazer essa transição, fazer as duas coisas, inventar, né, ser da invencionática e ser da informática. E eu deixo para vocês pensar. Só uso, aí ele volta com o que ele colocou no início, dando um sentido de que o poema é cíclico, gente. O que é cíclico? Que tem que ele começa e termina no mesmo ponto. Então ele começa com as palavras aqui, ó. Uso as palavras para compor meu silêncio e termina com elas. Só uso a palavra para compor meus silêncios. É lindo, gente. É lindo. Memórias Inventadas. A Infância de Manuel de Barros. É um livro só sobre isso. Memórias Inventadas. É interessante. Aí você pergunta, mas ele não fez os poemas a partir da vida dele, do que ele viveu, da infância dele? Por que memórias inventadas? Porque a memória é algo que de alguma maneira nós inventamos também. Porque quando você vai lembrar do passado, esse passado já não existe mais, gente. O passado já foi, já era, não existe. O que existe é agora, é o que você está vendo agora. É o agora, o que já passou, passou. E de alguma maneira, quando você tenta relembrar o passado, você faz um processo de invenção, de reinvenção desse passado. Você vai colocar o seu ponto de vista, você vai colocar o seu modo de ver. Só que você não sabe se seu modo de ver o passado é o modo como você via no passado, realmente naquele momento, que não existe mais, ou se é o modo como você vê hoje. Eu vejo o passado meu daquela forma, eu me vejo assim. Ele será como poeta? Será que ele não se via, essa criança, por se olhar no passado como um adulto, como um senhor, ele se olhar para aquela criança com nostalgia, que é nostalgia, aquela saudade, né? Aquele sentimento de algo que se perdeu. E aí ele pensar nessa criança com uma forma idealizada, de uma forma idealizada dessa infância, idealizada é algo que eu superestimo, né? Coloco lá em cima. Então, essa memória, de alguma maneira, por mais que você se baseie no real, ela é de alguma forma inventada. É onde vai entrar aqui o invencionático. Ele é invencionático pro resto da vida, tanto na criança quanto como poeta. Por isso que aqui esse poema não fala só da infância, mas também fala da própria poesia ou do próprio poeta, do processo de escrever uma poesia, né? A infância, a vida na infância, a criança seria um poeta por natureza. Então é isso, tá aqui o poema, usa palavras para compor meu silêncio. Eu vou mandar várias perguntas, acho que muitas, para vocês responderem a partir dele. E fazer algumas atividades, substantivo, verbo também, ver depois as figuras de linguagem que eu falei, algumas aqui. Aqui o substantivo, lembra que é o nome das coisas? Barriga, chão, água, pedra, sapo, são todos substantivos, né? Abundância, aparelhado, apanhador, desperdício, resto, mosca, tudo substantivo, tudo que dá nome para as coisas é substantivo. Palavras, e o verbo é o que tem abundância, vamos dizer assim, de substantivos. É um poema substantivado. Você vê que ele é uma estrofe só, não tem divisão de estrofes. E os versos não tem, assim, uma métrica, não tem um tamanho, são todos desalinhados. O que quer dizer? Uns são maiores que os outros.
isso faz parte, porque ele não está só fazendo uma poesia, ele está contando uma história, que é um poema que tem poesia e prosa ao mesmo tempo. Prosa, o que é? Contar uma história. Ele conta uma história. Você pode ver que não tem rimas no finais, mas ele tem um ritmo. Ele mesmo assim tem um ritmo, tem um estranhamento que é dessas oposições tão estranhas que ele coloca essa readequação de visão do mundo aqui. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas em formar. Dou mais respeito aos que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Olha, tem um ritmo aqui, né? Vivem de barriga no chão. Ele fala água, pedra, sapo. Parece que ele está materializando essas palavras. É como se você visse, como mágica. Você, a hora que ele fala água, você vê a água. Pedra, você vê a pedra. Sapo, você vê o sapo. Então ele vai. Então nesse ritmo de mais rápido e também mais lento, quando ele diminui, também ele faz isso com o próprio poema, quer dizer, ele também opõe a velocidade das tartarugas mais do que dos mísseis, na própria velocidade da sua escrita. Então ele coloca: dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. A repetição, que é muito importante para a poesia. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Ele vai repetindo, ó, a repetição. Ó. Isso aqui é paralelismo. Repetição. Tenho. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Parece que tá comendo as moscas, né? Como as boas moscas. É interessante. Amo os restos como as boas moscas. Se como pode ser de comparação, como pode ser de comer. Interessante. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Um formato de canto. Quer dizer, o canto tá no canto. O canto fica bem no cantinho do poema. E deu todo um espaço para ele aqui, ó. Um espaço vazio. O silêncio. O canto e silêncio estão juntos, né? A música e a poesia. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Ó, os espaços vazios aqui. Aqui não, aqui parece quando ele vai na prosa, contando, parece que esses espaços são todos preenchidos. Mas quando ele vai para o canto, para a poesia, parece que aí você tem um vazio bem maior, ou um silêncio maior. Porque eu não sou da informática, então é uma explicação, né? Eu sou da invencionática. O espaço maior. Só uso a palavra para compor meu silêncio. E aí ele fecha o poema, voltando no mesmo verso, quase, que ele começou. E é isso aí, pessoal. É isso aí, queridos. O que vocês estão fazendo aí nessa quarentena? Fiquem em casa. Tô vendo muitos por aí, andando por aí. Fico vendo passar na frente na minha casa. Então, por favor, vai. Fiquem em casa, não fica saindo. Isolamento não é passeio, não é para ficar brincando na rua, não. É para ficar em casa, tá? Porque outras crianças também transmitem o vírus. Aí você pega o vírus para você não virar nada, mas você mata seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Então, agora é hora de dar valor para as coisas desimportantes, para as coisas que têm verdadeiramente importância, como a velocidade das tartarugas e os passarinhos, os insetos. Vai olhar pro seu quintal, meu. Vai brincar no seu quintal, vai fazer dele maior do que o mundo. Ele é maior que o mundo se você quiser. Se você também parar de ser só da informática e for da invencionática. Vai brincar, meu. É isso aí. E vamos fazer as atividades. Beijos para todos. Fiquem em casa, viu?